eu tenho que determinar o meu talveg principal. Então, olha só, normalmente, né, o talveg principal vai ser o talveg mais extenso, mas nem sempre, tá? Nem sempre. Normalmente, tá? Por que normalmente? Porque o talveg principal tem que ser aquele talveg onde a água escoa do ponto mais longínquo até o exutório, ele demora mais tempo para chegar no meu exutório, tá? Por quê? Quer dizer que se essa água, né, que chegou do caminho mais longo, chegar no meu exutório, quer dizer que toda a minha bacia, todos os outros caminhos de água já chegou no exutório. Então, quando a gente vai calcular o tempo de concentração, que a gente viu na aula 1 e 2, né? O que é o tempo de concentração? É o tempo que demora para toda a bacia contribuir para o exutório. Então, se eu estou pegando o maior tempo, bom, eu já sei que não vai ter nenhum tempo que vai superar aquele, né? Por isso que eu tenho que pegar o tal VEG que represente o maior tempo, né, de transição dessa água do ponto mais longínquo até o ponto mais baixo, tá? Normalmente vai ser o caminho mais longo, tá? Mas não é sempre. Às vezes você tem um caminho longo que tem muita declividade, né? E às vezes você tem um caminho menor, né, que tem menos declividade, né? Então, assim, tem que se avaliar esses pontos, ok? Então, beleza. Então, pegando aqui o nosso exemplo, ó, eu tenho o meu talveg principal, que é esse meu talveg aqui que eu vou selecionar, ó, que está saindo desse afluente, chegando nesse curso d'água principal e desaguando aqui no nosso exutório, ok? Então, pessoal, com essas informações aqui, já meio que mapeadas, né, eu consigo fazer uma análise hidrológica, um estudo hidrológico. Então, eu vou abrir aqui a planilha, que está disponível aí para vocês também. Nessa planilha aqui, nós estamos utilizando o método Ipaivu. Lembra que a gente utilizou o método racional, né, para calcular aquelas bacias pequenininhas ali e tal? Aqui a gente está trabalhando com o método Ipaivu, certo? Por que o método Ipaivu? Porque São Sebastião está na jurisdição aqui do DAE, né? Então, o DAE recomenda que até 2 km quadrados seja o racional, de 2 km até 200 km quadrados de bacia seja o Ipaivu, né? Então, a gente está usando um método de show-evasão chamado Ipaivu, por causa dessa diretriz do DAE, tá? Se fosse uma obra DENIT, né, provavelmente eles indicariam um racional modificado, porque é menor que 10 km quadrados, mas aí são outras histórias, né? Então, o que acontece? Eu extraí aqui dessas minhas informações, a minha bacia, trecho de talveg, essas informações de entrada, ó. Então, peguei a área do meu polígono, né, que é essa área aqui dessa minha bacia que eu tracei, peguei aqui o comprimento desse talveg aqui principal, inserir aqui na planilha, TR de 100 anos. Nossa, professor, mas está muito alto. A gente não estava trabalhando com um TR de 10 anos? Estávamos, só que o TR de 10 anos era para microdrenagem, lembra? Então, para a tubulação e tudo mais. Aqui a gente está trabalhando com macrodrenagem, tá? Um canal, né, que vai calcular uma seçãozinha do canal. Então, macrodrenagem vai girar em torno de 50 a 100 anos, tá? Pelo DAE, principalmente, vai ser em torno desses valores, tá? Então, aqui um TR de 100 anos. Cota da crista, a cota mais alta aqui, que está na cota 420, ó, quase chegando, na verdade, né, que arredondou, e cota da base. Então, aqui a gente tem essas informações já extraídas, né, do nosso modelinho. A planilha já calcula o desnível total, e o nosso runoff ela está pegando num outro passo aqui que a gente já vai ver. Tá? Então, aqui são os dados de entrada, ok? Então, primeiro passo, tempo de concentração. Bom, aqui a gente vai trabalhar com a equação de Kirchhoff. Lembra que eu falei para vocês que tem diversas equações, mais de 60 equações? Poderia trabalhar com Kirchhoff, com onda cinemática e tantas outras, né? Então, aqui o Kirchhoff é uma equação que ela atende tanto a área rural como a área urbana, tá? Inclusive, um dos trabalhos, aí, um dos melhores trabalhos de comparação de equação de tempo de concentração, desenvolvido pelo Silveira, postado, se não me engano, na BRH ou na SCE, não lembro agora, é que ele compara várias equações, né? Mostra que o Kirchhoff é uma equação bastante robusta, porque ele traz bons resultados para a área rural e bons resultados para a área urbana. Então, a gente está trabalhando com o Kirchhoff aqui, né? Que é essa equação que leva em consideração aqui o L, que é o comprimento do talveg, e o desnível, né, total do talveg. A gente já tem as duas informações mapeadas, então a gente consegue calcular um tempo de concentração aqui próximo de 26 minutos, né? 25,54 minutos, tá? Então, só aplicando essa equação, a gente chega no tempo de concentração.
Beleza, intensidade de chuva. Lembra que a gente viu a equação de chuva, São Sebastião, trabalhando com o plúvio, né? Que a gente viu lá todos os parâmetros K, A, B e C, que a gente colocou na equação e tudo mais. Aqui, o que tem nessa planilha, pessoal? Aqui eu já tenho um banco de dados de várias cidades, ó. Então, tem a opção de São Sebastião já catalogado, né? Com a equação de chuva. Beleza, então eu já tenho aqui a minha intensidade de chuva, por quê? A equação de chuva depende do tempo de concentração e depende da duração da minha chuva, que nesse caso a gente está igualando ao tempo de concentração. Então, quer dizer, tempo de retorno, desculpa, né? E duração da chuva, que a gente está igualando ao tempo de concentração. Então, pessoal, já tem aqui a intensidade de chuva de projeto, já calculado por essa equação. Agora que né? Até essa parte aqui não tem muita novidade, né? Muda que o nosso TR é maior, muda a equação de tempo de concentração, beleza. Mas a partir de agora, o método de Paivu tem algumas variáveis que o método racional não tem, tá? Por exemplo, fator de forma, ok? Fator de forma. Ele relaciona a forma da bacia com a área de um círculo, tá? Esse fator de forma tende a levar em consideração, né, se a bacia é mais achatada, se ela é mais alongada, né? Então, por exemplo, quanto mais alongada for a bacia, menos risco de inundação ela tem. Quanto mais achatada for a bacia, maior o risco de inundação, tá? Então, a gente começa a ver que a forma da bacia também influencia. Não é só a área, como está no método racional, tá? Então, olha só, para calcular o fator de forma, que a gente vai usar no coeficiente daqui a pouco, a gente tem o comprimento do Thalberg, a gente tem a área da bacia, são duas variáveis que eu entro nessa equação. Aí eu tenho o π, né? Beleza, é um valor fixo, o 2 também fixo e aqui também fixo. Então, galera, calcula aqui facilmente 1,42, né? Então, o fator de forma da nossa bacia. E vamos para a próxima etapa. Essa próxima etapa também não tinha no método racional, tá? Então, esse fator de forma vai entrar nesse coeficiente de forma, tá? Então, eu tenho aqui a equação do coeficiente de forma que leva em consideração o fator de forma. Lembra que aquele C que a gente tinha do método racional, que era o runoff, né? Só tinha o valor do runoff, lembra? Aqui no método de Paivu, esse C que a gente tem, ele é dividido no fator ali de runoff também, mas ele também depende do fator de forma, do coeficiente de forma da bacia. Se a bacia é mais achatada, mais arredondada e tal. Então, aquele C que a gente tinha no método racional, que só dependia da área de cobertura do terreno, aqui no método de Paivu depende também da área de cobertura, mas também tem a influência da forma da bacia. Tá? Então, isso que está acontecendo aqui. Né? Por isso está ficando um pouquinho mais complexo. Então, calculei o meu fator de forma. Agora, eu vou calcular o coeficiente de forma, que vai ser o C1. Tá? O C1, que vai compor aquele meu C, que já vai entender isso aqui. Para calcular o C1 é fácil, né? Só utilizo aqui o meu fator de forma aqui embaixo, nessa equação, já tenho o cálculo do C1. Então, bem simplificado. Agora, se eu for olhar o meu coeficiente C2, tá? Ele é equivalente ao nosso coeficiente C, tá? Que a gente tem aí no método racional. Então, lembra que a gente tinha lá o coeficiente C? Se é uma área urbana, se é uma área rural, se é uma área florestal e tal. Tinha aquele coeficiente C de runoff, né? Aqui no método de Paivu seria equivalente, né, ao nosso C2, ok? C2. Então, quanto mais próximo de 1, mais escoamento. Quanto mais próximo de 0, menos escoamento. A nossa área aqui, pessoal, eu não calculei, tá, o C ponderado, média ponderada, nada. Mas pegando aqui uma estimativa bem de olho, assim, eu consideraria um valor aqui próximo de 0,4, né, 0,5, 0,35, porque tem uma área muito grande aqui, ó. Né, tem uma área muito grande aqui, verde, né? Tudo bem que eu teria que avaliar essa declividade que é forte, que gera mais escoamento, né? Então, assim, não vamos entrar muito no detalhe dessa delimitação aqui, né? Mas só para que vocês entendam, a gente tem aqui os fatores de C que variam de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais escoamento. Quanto menos próximo de 1, né, mais próximo de 0, menos escoamento, né, mais perda de água. Nesse caso, está com um fator de 0,35. Tá nessa faixa aqui, ó, de área parcialmente urbanizada, está nesse mínimo, ok? Bom, então calculei aqui o meu C1, calculei o meu C2, calculei o meu fator de forma, agora sim vou calcular o bendito coeficiente C, né, que na minha equação do método racional era só o runoff, era só aquele coeficiente 0,5, 0,7 e tal. Agora, no método de Paivu,
Tem aqui o meu runoff? Tem, que é o meu C2, ó. Então, ele está aqui, então está levando em consideração. Mas está levando em consideração também o coeficiente de forma da bacia, que é o meu C1, tá? Que é esse daqui, e está levando em consideração o meu fator de forma da bacia, ok? Então, o que acontece, pessoal? Quanto mais alongada a bacia no sentido do Thalweg, menor é o risco de cheia, de inundação nessa bacia. É difícil ter um evento pluviométrico que pegue de uma forma intensa ao longo de uma bacia alongada, assim, né? Bastante estreita e alongada, né? Agora, se eu tiver uma área bem achatadinha, né, e o comprimento do Thalweg for curto, né, e tiver uma área mais achatada, uma bacia mais achatada, é mais fácil de ter um evento chuvoso ali e pegar toda a bacia. Então, o risco de cheia nessa área mais achatada é maior, né? Por isso que esse fator de forma e o coeficiente de forma influencia, né? Influencia nesse cálculo, tá? Então, nesse método aqui, a gente consegue ver isso. No método racional, não via. Então, vamos lá. Calculei o meu coeficiente C, que é 0,25. Está aqui embaixo, tá? Aplicando essa equação. Maravilha. Então, tenho o coeficiente C para aplicar na minha equação. Bom, só que antes de chegar na equação, eu tenho ainda um outro coeficiente. Qual o coeficiente? Distribuição espacial da chuva. Como que funciona? Tem esse ábaco que no eixo horizontal eu tenho a área da minha bacia, tá? Tem as minhas curvas, que são a duração de chuva, e tem o meu K, que é o eixo vertical. Então, se eu vou pegar aqui uma setinha, vou diminuir primeiro o zoom, né? Então, vou inserir aqui, vamos pegar forma, certo. Eu vou pegar aqui, ó, 20. Aqui é 10, aqui é 5, né? Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou subir até a curva vermelha. Por quê? Porque a curva vermelha tem uma duração ali de 30 minutos. A minha chuva é de 25, dá quase isso, né? Então, vou pegar aqui essa linha, só mudar a cor dele, colocar um azulzinho aqui que eu gosto, e vou deixar ele mais espesso, para vocês verem. Beleza. E agora eu vou rebater essa reta aqui, ó, para esse meu trecho aqui vertical, tá? Se eu for olhar, vai dar em torno aqui de 98, 99, vou colocar aqui 99, tá? 98, né? Vou colocar 99 aqui, ó, tá? 99%. Então, dá um coeficiente de 0,99, ok? Então, esse é o coeficiente de correção espacial que eu tenho através do método de Paivu. Beleza, então calculei o meu K. Agora eu vou calcular a minha vazão de cheia, tá? Então, olha só, vazão de cheia, tá? Vazão de cheia. Essa vazão de cheia, eu tenho essa equação aqui, ó. Ainda não é a vazão de projeto, tá? Tá como vazão de cheia, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 0,278, né? O que seria 0,278, né? Só jogar para cá, vou jogar aqui mesmo. 0,278 da equação. Lembra que no método racional, a equação era assim, ó, vou até colocar aqui, ó. Era C vezes I vezes A, tudo isso dividido por 3,60. Lembra disso? Que a equação era mais ou menos assim, né? Então, se eu dividir aqui, ó, 1 por 3,60, vai dar 0,278 aqui, ó, arredondando, tá? Então, 0,278 é a mesma coisa que eu tinha lá, 1 sobre 3,6, tá? Então, aqui não muda nada, ok? O meu C, eu também tinha na equação do método racional, só que o C aqui, lembrando, né? Esse meu C depende do C2, do C1 e do fator de forma, lembra? Então, não é igual ao C do método racional. Ok? Ele depende de outras variáveis, que é a forma da bacia. Mas aqui eu tenho C, beleza. Intensidade da chuva, que eu tenho lá calculada aqui em cima também, né? 151. E depois eu tenho a minha área elevada a 0,9, né? Que é um fator aqui de redução que é aplicado nesses métodos, né? Porque senão ele descola muito da realidade, conforme vai aumentando a área. E o meu K, que é a minha distribuição espacial da chuva. Então, quando eu aplico essa equação, eu chego no valor de 47 metros cúbicos por segundo de vazão. Tá? Agora, a minha vazão de base ainda é na ordem de 10%. Tá? É uma vazão que a gente teria de contribuição, né, pelo escoamento subsuperficial. Então, seria 10% da vazão de cheia. Né? Como eu já tenho a vazão de cheia, a vazão de base 4,7. E a vazão de pico, né, que aí sim é a minha vazão de projeto, né? Seria a vazão de base mais vazão de cheia, daria 52. Tá? Então, a minha vazão de projeto, nesse ponto, seria 52 metros cúbicos por segundo.
para essa minha análise aqui da bacia, para esse meu ponto aqui mais baixo da bacia.